é por isso que essa é a verdadeira primeira geração dos videogames. Alguma pergunta? Sim, que bichos eram aqueles? Por que eles eram tão grandes? Aquelas coisas são só personagens fictícios que o autor decidiu colocar nos vídeos, chamados de humanos. É uma raça bem minha boca, pra ser honesto. Mas não é tu que é o autor? Não nas gravações, eu só peguei elas de um site de vídeos estocados. Tá, e por que esses humanos só usavam os videogames por 2 segundos e riam na tela toda preta? Não, cara, eles só jogaram e depois cortaram precisadas. O tempo de atenção deles não é tão curto quanto o de vocês. Ei, nem todo mundo é assim. Quê? Assim como? O que é curto? Olha, não ligue para os vídeos estocados, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre o tópico em si? O que exatamente tu quer que a gente pergunte? O que achamos dessa musiquinha? Também, mas quis dizer se vocês querem que eu fale sobre a segunda geração dos jogos de novo, ou se querem ficar sozinhos na sala de jogos enquanto eu tento descobrir como ligar esses troços. Relaxa aí, eu sei muito bem como ligar um televisor na marra. Gráficos vetoriais. Não! Pô, caramba, ele minha parede é mais resistente frágil do que eu pensava. Tá bom, enquanto vocês três consertam a minha parede, eu vou tentar explicar de novo tudo que apareceu na fita pra ver se vocês entendem melhor. Só vão logo, vai. Hey guys, ele bugou o controle. E se tem uma coisa que a indústria dos videogames me ensinou é de que só existem 3 ações possíveis para definir o seu futuro. Ou você insiste ou você desiste. Ou é salvo por alguém que sabe fazer melhor. Imagine, apenas imagine criar uma nova forma de entretenimento, não saber como ministrar devidamente e quase levar a indústria à falência matando todo um gênero de mídia. Esse dia foi louco, né? Quem diria que o tipo de mídia que começou engatinhando com 20 anos de testes e tênis se tornaria tão influente ao ponto de passar por 2 crises de entretenimento e colapso, não é? Mas só teve Shhh, 2 crises. Que videogames dominariam o mercado por um tempo, todo mundo já sabia. E por todo mundo, eu digo os 3 acionistas que iriam pra rua caso o Jurandir não comprasse Pong na época. A insistência de Ralph Baer, os projetos acadêmicos de Steven Slug e companhia e a criação do jogo mais conhecido do mundo foram os mais importantes pontos históricos entre os anos 50 e 70 para a indústria que tá quase se matando hoje em dia. Mas e depois disso? O que aconteceu com Pong? Foi depois dele que a Nintendo começou a ganhar nome? Ralph Baer ficou famoso de verdade? Eu não preciso mais ter vergonha de falar que eu gosto de Mega Man? Fiquem tranquilos, elementos, pois hoje eu decidi cumprir a promessa que fiz há mais de um ano e falarei mais uma vez da história da revolução dos videogames em todas as suas gerações. Dessa vez falando da segunda, porque aparentemente o simulador de tênis de mesa não era o suficiente. A construção da análise ainda será a mesma, entretanto, alguns já vão notar que eu mencionarei alguns consoles da geração posterior à de hoje citada. Mas isso porque as empresas da época insistiam tanto em não descontinuar seus consoles ao ponto de ainda lançarem jogos pro Atari em freaking 91. Por isso, momentos em que eu avançar gerações serão marcados com um asterisco aqui no cantinho da tela, só para eu melhor separar as mesmas. E se você não viu a última vez que eu falei sobre o tópico, clica nesse card aqui em cima, pois o tema de hoje necessita de algumas coisas nele mencionadas. Vai ser rápido, só uns 18 minutinhos de informação e entretenimento duvidoso, você não vai se arrepender. Dito isso, vamos começar falando do próspero futuro que aguardar os videogames depois de seu sofrido nascimento na indústria. Que tipo de sucesso a recém-chegada Atari e outras empresas presenciariam 10 anos depois de 1973? Podia ser pior. Passada a dita Pong Mania, onde todo mundo que respirava dinheiro queria lançar sua própria versão de Pong, os videogames e seus criadores se viam em uma posição conturbada, porque a vontade de comprar jogos distintos não podia se separar da necessidade de comprar um novo console, já que todo e qualquer jogo que essa geração presenciou já vinha embutido nos aparelhos, forçando os consumidores a se contentarem com suas finitas versões de Pong. Similar a arcades, o aparelho que você comprava vinha com esse jogo, uma modificação dele, essa opcional, e olhe lá, sem direito a outro tipo de jogabilidade, gráficos, músicas, nem nenhuma regalia que hoje é conhecida como ferrando o mínimo. E aí é que tá. Como solucionar a problemática de não termos opções suficientes pro produto no qual gastei 99 freaking dólares americanos em 72? É simples, meu caro. Você força. O que você faz quando a internet não tem a resposta? Desiste. E jeito mais fácil de ter informações senão as guardando em recipientes de conhecimento que só podem ser compreendidos por uma coisa só. Ei, não fala da minha letra. Deixe-me te apresentar aos incríveis e revolucionários cartuchos, pedaços de plástico que armazenavam uma placa com chip cheio de informações sobre seus respectivos jogos, possibilitando a inserção dos mesmos em consoles, a fim de aumentar ainda mais o seu catálogo de divertimento, não mais dependendo aos 5 jogos embutidos que vinham com seu aparelho local. Esses bichinhos, apesar de meio difíceis de lidar no começo, muitos adotando o costume de assoprá-los no primeiro momento em que não funcionavam, são tão queridos que brilharam e revolucionaram o mercado de jogos por todo o tempo que eram necessários, desde o fim dos anos 70 até o meio dos anos 90. E de 2017 até os dias atuais, porque alguém decidiu fazer um console menor que um disco Blu-ray. O Magnavox Odyssey, já citado na primeira geração, até que tinha uma tecnologia
parecida, entre várias aspas, mas os cartuchos utilizados pelo mesmo serviam mais como chaves para adentrar os jogos já contidos no console do que qualquer outra coisa, diferente dos cartuchos posteriores que utilizavam o formato ROM, que significa Read Only Memory. O primeiro que usou o potencial máximo dos cartuchos e de sua conveniência foi o Fairchild Channel F. Que droga de nome é esse? Potássio, quer dizer alguma coisa? Quê? Por que eu? Porque os outros literalmente se esconderam atrás de você no momento em que me viram pegar esse console. Medrosos. Enfim, fale alguma coisa do Fairchild Channel F, positiva ou negativa, que não seja pra criticar o seu nome duvidoso. Eu já cuidei disso. Eu não faço ideia. Esse F aí significa o quê? Não é uma crítica, mas é uma ótima pergunta. A indústria diz que ele significa fun, que é diversão em inglês. Mas eu sinceramente diria que significa a gente tentou. Eu te pago com exatos 5 segundos de silêncio se você adivinhar quais eram os jogos que já vinham com o console. Droga! Tênis e hóquei. Quem diria, né? Hóquei, no entanto, era um tantinho mais interessante, pois além de te deixar sair do lugar da barra normal, você pode rotacionar o seu jogador e seu futuro, meus amigos. Sonic 6 que se dane. A tecnologia de cartucho que começou nesse console e se estendeu por 20 anos e além, foi pensada e criada por Jarrett Anderson Lawson, ou Jerry Lawson para os chegados, e seu time enquanto trabalharam na Fairchild Semiconductor, uma empresa de semicondutores até então. Jerry, curiosamente, continuou a tradição de Halfbird de inventar algo na sua garagem que fosse minimamente relacionado com um produto que mudaria a sua vida posteriormente, até estreando o uso de jogos que tinham microprocessadores, com seu projeto de garagem Destruction Derby, do qual você não vai encontrar nada porque o mesmo nunca foi lançado. E não é essa versão de PS1 que aparece nas imagens. O Channel F adentrou no mercado de jogos com o nome de Fairchild Video Entertainment System. Interessante. O mesmo contava com um design meio peculiar, mas isso era compensado com sua habilidade e destreza de permitir escolher entre um dos jogos do seu imensurável catálogo de 27 jogos. E forca. A maioria de seus jogos eram títulos educativos, jogo de cartas, jogos de azar e invasão alienígena. As únicas coisas com as quais um homem de verdade tem de se preocupar hoje em dia. O console, apesar de potente e revolucionário, não vendeu tanto quanto se espera de algo novo assim, chegando perto das 350 mil unidades. Tendo até de mudar o nome para sequer chegar a esse valor, já que algo com mais de 2 palavras confundia muitas pessoas normais. O novo nome? Channel F, já citado. O motivo para mudar o nome? Meu amigo, foi simplesmente ele, o gigante, o imparável, o inigualável e o motivo para a indústria quase morrer: Atari 2600. Provavelmente o nome de console mais lembrado pelos seus pais, além de um Nintendinho aleatório. Pode acreditar, é só sair perguntando pros seus pais qual nome eles mais reconhecem: Atari ou emulador de PS4. O Atari 2600, ou simplesmente o Atari, é certamente o console que definiu a segunda geração dos videogames de uma forma muito única. Não é que ele fosse o console mais poderoso de todos os tempos, até porque alternativos bem mais poderosos que ele lançaram alguns aninhos depois. Mas sua imagem, seu nome, seu charme e sua disponibilidade meio que tornou o console a cara dessa época, seja porque ele foi o que mais recebeu jogos, o que mais apostou em títulos killer app, portes de arcades, ou porque ele foi o que mais apareceu em cortes por casos e processos e um quase extermínio. O começo da vida do Atari, no entanto, não mexeu tanto com a indústria até mais ou menos o comecinho dos anos 80, até porque os novos jogos que com ele vieram, embora fossem mais diversos do que Pong, até tinham originalidade e carisma, mas não o suficiente para fazer todo mundo perder as estribeiras. E enquanto tal sucesso não os alcançava ainda, outras empresas testavam as águas e desafiavam os horizontes com seus próprios consoles, como o Bally Astrocade da Midway, que era mais raro que os consoles de edição limitada de atualmente, os com a gente se cabeça compra dezenas só pra vender pelo triplo do preço no eBay. O maluco não só era apenas adquirido por meio de pedidos, tipo aquelas caixas de produtos misteriosos, como também era caro pra dedéu, e o marketing do mesmo fazia ele parecer mais um computador pessoal do que qualquer outra coisa. Pois é, senhor. Esse aqui é o computador mais poderoso dessa geração. Ele vem com um mini teclado, ponteiro giratório e até um quadrado. Ele também roda jogos, mas isso não Holy shit! Depois dele, a Magnavox ressurgiu das cinzas 6 anos atrás e provou que um console não precisa ser bonito pra ser fortemente lembrado. Tá bom, nem eu acredito nessa frase, vai. Na verdade, a Magnavox podia estar tudo menos morta ou minimamente sumida para ressurgir das cinzas, já que desde que foi comprada pela Philips em 74, eles simplesmente lançaram 10 versões diferentes do console original em um curto período de 4 anos, cada um com uma certa quantidade de jogos do console, achando que alguém sequer sentiria nostalgia de algo que talvez tivesse experienciado nos últimos 2 anos. E quer saber, eles estavam certos. Magnavox dá as caras com o Odyssey 2, que se lê da forma estilosa como o Odyssey ao quadrado, o que é 110% desnecessário, mas eu acho bem irado, não vou mentir. Se o Astrocade veio com o intuito de parecer um computador, ele já pode se enterrar, porque o Odyssey 2 não só veio com um freaking teclado de verdade embutido no mesmo, como até recebeu o Addons, que o tornava um computador de fato, e até alto-falantes e um inimigo de xadrez. Tirando o design excêntrico e usado
Adams. Entretanto, ele não tinha muito no que se manter para tentar competir de verdade com o mercado, sendo um tanto menos poderoso que o Atari e sofrendo bastante com questões de marketing, etc. Pra se ter uma ideia, seu lançamento no Brasil, também orquestrado pela Philips, veio com o nome de Odyssey, ignorando totalmente o fato de que o console com o mesmo nome já havia sido produzido. Só que mesmo, né? Pelo menos os jogos dele eram até que legais, mas isso é muito mais porque eles eram clones de outros jogos famosos, então eu não posso dar crédito nem pela única parte que eu deveria me importar. Eu posso, no entanto, agradecer pelo console ser o motivo de todos aqui no Brasil chamarem um dos personagens mais famosos da história dos videogames de Come Come. Obrigado, Odyssey. Acho que não, hein? Mas é agora, nos anos 80, que o bicho esquenta. É nessa década que a indústria vai finalmente testemunhar, pelos próximos 5 anos, tudo o que significa ser parte da indústria dos videogames. Falar mal do concorrente? Mostrar o quão melhor você é. Falhar miseravelmente. Literalmente isso e um pouco mais. Os anos 80 estão na área, e ao invés de falar o quão iradas eram as discotecas, locadoras e novelas da época, eu vou discutir o quão ferrada estaria a Atari se a concorrência não estivesse tão atrasada. Seguinte, os 3 últimos concorrentes da Atari não foram lá tão fortes assim pra competir com o nome que a mesma já havia criado. Alguns até tinham ideias boas, outros um design melhor ou tiveram segundas chances, mas ninguém chegou a realmente arranhar de verdade a carapaça que o 2600 havia consigo. Ninguém, pelo menos até a chegada da Intellivision, feito por ninguém mais, ninguém menos, que a empresa que me irrita todos os dias por não lançar o meu modelo de carrinho favorito. Mattel é uma daquelas empresas, hoje em dia principalmente, que podia torrar o seu dinheiro em tentativas chulas de se adequar às novas trends, falhar e seguir em frente. Não é como se ela não dominasse o mercado de brinquedos desde quando eu me entendo por gente. Mas o Intellivision, na tentativa de adentrar com força no mercado, usou e abusou de uma das coisas que a Mattel certamente já tinha mostrado com suas outras franquias: propaganda apimentada. Pois é, meus caras, não foram só a Nintendo e a Sega que se alfinetavam com comerciais engraçados. Isso é algo bem mais antigo e feito por 2 empresas que hoje estão mortas. O que diz muita coisa. O Intellivision tinha poder, a Mattel sabia disso. Por isso, a maioria dos comerciais que a mesma fazia eram tão somente sobre o quão poderoso era um console em relação ao Atari da Atari. Eles não mais queriam saber de te listar os motivos para tentar te convencer a comprar a versão deles do produto que tá na moda. Eles sabiam que, se você sequer estivesse interessado no Atari, mostrar o quão fraco seu querer era em comparação ao produto deles iria te fazer pensar: mas e se eu quisesse ver a quadra de beisebol, hein? O console era bonito, era mais poderoso, seus comerciais eram mais robustos e eles tinham total confiança de que seu produto seria um hit. A Mattel tinha tudo, absolutamente tudo, para poder ultrapassar a Atari no mercado de consoles. Nada poderia me fazer pensar o contrário. A não ser... Hidro, é pra você. Jura? Deixa eu ver. Pera, esse é um controle. Eu já olhei pra ele por 5 minutos e ainda tô tentando entendê-lo. Eu acho que a Mattel esqueceu de separar a criação de brinquedos com a criação de brinquedos de novo. Porque santa capivara, esse controle é feio que dói. Desculpa, sério, mas eu acho que nem mesmo os stickers que você podia colocar pra disfarçar esse teclado numérico minimamente ridículo conseguem salvar esse bicho. Que coisa é essa? Apesar do controle duvidoso, pra não falar besteira, o Intellivision realmente foi um dos fortes aviantes da Atari, mostrando que a mesma tinha de ficar esperta se não quisesse que outra pessoa tomasse seu reinado no único ramo em que ela realmente se consolidou. Por isso, a mesma decidiu ir com tudo que ela tinha, mesmo acabando de sair de uma mini disputa judicial com alguns ex-membros do seu time, que, por condições ruins de trabalho, a deixaram formar um próprio estúdio de produção de jogos, que acabaram se resolvendo com a mesma e concordando em pagar uma pequena taxa para produzir jogos de forma terceirizada para o console, se tornando a primeira e única third party da história, Activision. Pessoal mesmo que é criador dos jogos de Tony Hawk e Call of Duty começou no ouro, rapaz. Quem me dera. Enfim, anos 80, a competição tava comendo solta e os arcades estavam mais populares do que nunca. Eu já falo sobre eles. O que a Atari podia fazer para se livrar desses bichos que estavam presos em suas costas que não custasse sua vida ou fosse arriscado demais? Achei que aqui tá bom, mas tava perto demais a parede quebrada. Põe um pouco mais pra direita. Tá, né? Titânio, você é um gênio! 2 palavras: Space Invaders. Não confundir com a corrida espacial de 55 a 75. Um dos mais famosos títulos de arcade de todos os tempos, lançado originalmente em 78, cruzou trilhas com o Atari 2600, se tornando o primeiro jogo que fez com que todo mundo, e eu repito, todo mundo quisesse ter um Atari em casa. Breakout, também de arcade, até já tinha sido lançado pro Atari em 78, mas nem de longe conseguiu chegar perto do estouro que foi Space Invaders nesse console.
O joguinho de navinha simplesmente fez as vendas do console em quadruplicarem, trazendo o Atari pro topo ao qual ela se acostumou a ficar por muito tempo, se tornando um dos maiores ícones do console e até mesmo da indústria. E apesar de ser basicamente um fato de que a versão de arcade ainda era bem superior, não dá pra negar que poder jogar com um simples cartucho, algo que necessitava de um trambolho desse tamanho para ser diferenciado, é uma razão mais do que justa para poder comprar tal jogo. Atari teve seu primeiro e verdadeiro estouro com o Killer App, que foi Space Invaders, que levou a mesma a portar ainda mais título de arcade pro console ao decorrer de sua linha, como Asteroids, Missile Command, Centipede, entre vários outros, levando e consolidando a mesma como a dona, a vencedora, a rainha da segunda geração. Antes de ela ferrar com tudo, pelo menos. Acredito ter ouvido alguma coisa. Devem ter sido pedrinhas. A parede quase sumiu de tão despedaçada que foi. Ah, mas essa coisa era feita, afinal. Não, sério, eu vi alguma coisa vindo dali. Ai, minha cabeça. Ouviram? Eu acabei de escutar novamente. Relaxa aí, Euro. Não deve ser nada. Ai. Ouro? O que tá fazendo aí? Por que dormias na calçada? Não vê que a mesma estava imunda por motivos desconhecidos? Que não vi nada. Eu só tava passando por aí comprar um bombom até ser esmagado por essa parede, uma televisão aleatória. Não é uma televisão. Oi, Euro, por que tá todo sujo? Relaxa, eu só fui esmagado. Legal. Mais alguma coisa? Não, nada demais. O que estão fazendo? Não, só estamos consertando essa parede enquanto o Hidro explica o VHS bem feito dele. Gostou da edição? Achei maneiro. Tá, e é sobre o quê? A segunda geração dos videogames, aquela da Atari, Intellivision e outras besteiras. Tá. Aí, Ouro, já que tu tá aqui, me ajuda a tirar essa máquina daqui. Alguém deixou em cima do Atari. Mas eu acabei de chegar e nem sequer quero ficar aqui. Por que eu preciso ajudar? Vai, por favor, quanto mais ajuda melhor. É só mover um pouco mais a máquina de arcade de uma das melhores eras possíveis, Ouro. Pera. Verdade, isso também é importante. Momento adendo com hidrogênio falante. A era de ouro dos arcades é um período meio difícil de reconhecer em relação ao tempo, mas certo consenso é de que Space Invaders a iniciou e seu fim foi em meados de 83. Tal era consiste, basicamente, no gigantesco estouro de fliperamas e jogos de arcade antes mesmo dos jogos de luta sangrentos que o pessoal dos anos 90 viria a conhecer. Títulos como Frogger, Pac-Man, Asteroids, Donkey Kong e Q*bert são alguns dos mais reconhecidos, alguns desses sendo os meus jogos favoritos até hoje, fazendo lojas e fliperamas lotarem mais do que bar da esquina em dia de jogo da seleção. Até 2018. A grande maioria deles eram jogos de score, fazendo com que as pessoas pudessem competir com outros para ver quem consegue durar mais tempo em tal jogo, a fim de conseguir a melhor e melhor pontuação, fazendo com que pouquíssimos títulos viessem ter um final de verdade, os permitindo serem zerados. Donkey Kong, inclusive, é um dos mais citados de tal era justamente por passar por uma longa fase de um processo judicial quanto ao uso indevido, também entre várias aspas, do nome Kong, até que John Kirby, advogado da Nintendo, resolveu o dilema. Por fim, a primeira era de ouro dos arcades acabou no meio de 83, não só pela extrema preocupação quanto à influência dos jogos de arcade e consoles nas crianças, o principal público-alvo das mesmas, mas também pela ascensão dos clones de jogos, lotando os fliperamas, ajudando no sofrido período que foi o crash americano dos jogos em tal ano, o que não acabaria com os arcades de fato, mas isso fica para outra hora. Momento adendo com o hidrogênio falante. Isso não tava na fita. Muito obrigado, Ouro. Você salvou a explicação. Salvei, Salvou. Agora empurre logo aquela máquina. Estamos quase terminando e precisamos da sua ajuda. Tá bom. Onde eu tava mesmo? Sim! A Atari lançou portes pra tudo que sequer podia sonhar em fazer, e assim fizeram as outras companhias de jogos. Por isso Q*bert, Donkey Kong, Pac-Man e os carambas tinham tantas versões diferentes a depender do console que você jogava. Enquanto o Pac-Man nos arcades era assim, no Atari era assim. E no Odyssey era assim. E no ColecoVision... Caramba, não lembro, o tá quase igualzinho. Sim, avançando mais um pouco, também tivemos o misterioso Arcadia 2001. E eu digo misterioso porque tem tão pouca coisa sobre ele na internet que, se pá, mencioná-lo aqui é tudo que eu posso fazer. Ele e os consoles finais que estaria a seguir, foi lançado em 82, sendo uma tentativa frustrada de adentrar o mercado sem muito sucesso. Poucos jogos, pouca demanda e, principalmente, pouca originalidade, visto que todos os jogos dele são basicamente clones de outros jogos, e o controle é quase idêntico ao do Intellivision. Essas foram as coisas que fizeram o console ser basicamente esquecido na geração. O ColecoVision, no entanto, tinha mais do que apenas potencial para ser o vencedor da geração. Ele tinha garra, ele tinha alma e, acima de tudo, poder.
e uma mente estúpida. De longe o console mais poderoso dessa geração, com grandes lançamentos durante sua vida, é até estranho não ouvir muito dele nos tempos atuais, principalmente ao saber que ele era o console de mesa da época mais próximo de simular a experiência de arcade, sendo quase considerado ponto de transição entre a segunda e terceira geração, até servindo de base para alguns consoles futuros, não é mesmo? Agora pensa comigo, se você quer mostrar que tem mais poder que sua concorrente e que você é merecedor do dinheiro alheio por sua própria força, por quê? Por que carambas? Por que carambas você faria um addon que te permitisse rodar os jogos do console inimigo? Isso é literalmente pedir pra ser processado. Oh, droga, eu avisei! Lançado também em 82 foi o Vectrex, um console que parece mais algo que veio da primeira geração justamente pelo quão inusitado mesmo era. Com uma tela própria pro display e gráficos vetoriais, o Vectrex é uma beleza de console que infelizmente não vendeu muito bem na época, apesar de ser bem recebido pela comunidade de homebrew. Diferente do Atari 5200, uma tentativa fajuta e desesperada da Atari de continuar no mercado de jogos com grandes lançamentos, fazendo um console novo e com um literal nome representando o dobro do console anterior, simplesmente não oferecer compatibilidade com o que literalmente fez a Atari ser o que ela é naquela época. Peraí, se todos esses consoles são especiais, por que eu nunca sequer ouvi falar deles? Porque nunca nem vi algo como o Vectrex hoje em dia. O que aconteceu com os desenvolvedores? Por acaso eles saturaram o mercado de tantos clones de jogos ruins em um período muito curto de tempo, o que levou os consumidores a deixarem de comprar jogos ao ponto de a indústria estadunidense de jogos quase falir? Exatamente. Ah, não. Cobre. 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 Digo, quem é esse cara? Nem se importa em saber, esse cara só quer saber de estragar o momento por onde quer que passe. Não, eu só trago os fatos a todos. E vocês estavam chegando perto de um deles. Tá falando dos videogames? Isso aí, só que sobre o crash da indústria em 83. Não, Hélio, não esse crash. Mas eu não sou o cara certo pra explicar isso, né? Só uma pessoa aqui pode falar o quão falhos realmente foram os videogames e sua indústria. Realmente. Tirou as palavras da minha boca. Pera, vai mesmo falar das falhas? Eu pensei que você só elogiasse os jogos e essas besteiras. Rapaz, eu literalmente trouxe mais pontos ruins do que bons pro primeiro jogo da minha franquia favorita. Eu tô mais que de boa sobre falar das falhas das coisas que eu gosto. Ah, se não tem graça nenhuma, eu vou embora daqui. Ai, faltou esse pedaço aqui. Foi mal, esse cara me dá nos nervos. Eu também não, mas fazer o quê, né? Caramba, quase. Em 1982 e 83, a indústria estadunidense dos videogames viria a sofrer com sua primeira crise. Uma seca enorme de conteúdo bom, ironizada pela enchente de jogos ruins lançados bruscamente a fim de aumentar a competição, acompanhados do nascimento e ascensão dos computadores de mesa, que literalmente fizeram até alguns consoles se assemelharem a eles só para parecerem menos estranhos ou venderem mais unidades. Todos os consoles, e eu repito, todos eles tinham quase os mesmos jogos, com as únicas diferenças sendo as músicas, as sprites, a qualidade em si ou o nível de sabotagem que uma aplicava na outra por conta de ter os direitos de criação dos ports. Q*bert, Pac-Man, Donkey Kong, todos eles eram produzidos por empresas distintas e quando eram portados para os outros consoles por aqueles que tinham o direito de o fazer, eram intencionalmente piorados dos outros consoles a fim de diminuir a competição ou fazer o oponente ter uma imagem ruim. É só olhar Donkey Kong, por exemplo, isso aqui é tudo, menos um macaco. E os que não tinham tais jogos, ou pelo menos metade do sucesso dos outros, bom, ninguém se lembra de vocês. Aí você pode falar, mas ok, Hidro, isso é justo, né? Tem que fazer de tudo pra ganhar, não? Aí eu te respondo. Vocês têm que lembrar que quem faz uma empresa ganhar não são os acionistas e o tanto de números imaginários que eles inventam pra dizer se estão ganhando ou não, mas sim os freaking consumidores, caramba! Gente como você e eu! Se não fôssemos nós, o bendito do Magnavox não teria saído das prateleiras e nada disso teria acontecido pra começo de conversa. Titânio, não se atreva. Droga. Todo mundo que tentou ir na onda da Activision e virar third party acabou provando que não entende nada de videogame, ajudando bastante nessa grande leva de jogos ruins que inundaram o mercado. Mas o exemplo mais famoso da crise de tudo que a mesma representa nem mesmo foi feito por um time aleatório que só quis zoar um pouco, mas sim pela própria Atari, com um lançamento conturbado, com um dos menores prazos para se fazer um jogo da história, ET de Atari. Esse era o jogo que você queria ter em 82, baseado em um dos maiores e melhores filmes do ano, sendo lançado perto do Natal. Era óbvio que ele era querido, tanto que as vendas foram até que boas no começo do período de festas, até que as pessoas que acabaram de assistir um dos mais tocantes filmes de suas vidas encararam de cara a realidade quanto ao produto que compraram.
Até mesmo os cegos. O fracasso do jogo e sua qualidade foi o último prego no caixão da credibilidade da Atari, tornando-a para alguns a maior culpada da crise que afetara a indústria. Várias das empresas novas que entraram no mercado dessa geração, e até as veteranas, simplesmente sumiram do mapa, e como ninguém mais queria saber da Atari, centenas de milhares de cópias de jogos acabaram estocando cada vez mais nas lojas e em suas sedes, forçando as mesmas a tomar uma decisão que viraria até lenda urbana, enterrando as cópias não vendidas em um deserto no México. Imagina se essa é a única prova de que humanos existiram no futuro. A crise, juntamente com o fim da era de ouro nos arcades, trouxe certo estigma para a imagem dos jogos e consoles como conheciam na época, criando certa repulsa por parte das pessoas com qualquer coisa que tivesse botões e controlasse alguma coisa. Ah, tira isso de mim! Sai daqui! Não dá pra dizer exatamente se o mesmo aconteceu com portáteis, já que eles sequer tinham um grande espaço na indústria, pelo menos na sua concepção. Em 79, o primeiro portátil que aceitava cartuchos lançara, Microvision, com um total absurdo de HA! O bichinho não tinha uma placa própria para rodar os jogos, então como os mesmos já ficavam só nos cartuchos que você inseriu no bichinho, ele era bem propenso a quebrar em sua mão a qualquer instante. E todos os outros que não eram minimamente interessantes seguiram o mesmo rumo, como o Select a Game, o Adventure Vision e o Palm Tracks PVS. O único que não foi simplesmente abandonado nessa época foi o icônico Game & Watch, o portátil de tela LCD que mais parecia um daqueles brinquedos da Mattel de sua série animada favorita. Ou um relógio / calculadora. Esse também foi pouco comentado na crise, então não sei dizer ao certo se ele foi 110% afetado também ou não, apesar de ser meio impossível não ser verdade. Então o máximo que eu posso falar sobre ele, além de ser um console icônico, e sejamos justos, o único portátil realmente relevante antes do Game Boy, é que se especula que o mesmo também inspirou o design do GBA SP e a linha DS, pois todos eles se assemelham muito ao lançamento de Donkey Kong da linha, se estendendo até um pouco depois dos anos 90, quando o Game Boy e os consoles da terceira e quarta geração estavam na ativa. Nintendo, como você consegue? Television, Atari, Vectrex... acho que falei de todos, né? Peraí, essa foi a segunda geração? Sim, bem menos impressionante do que parece, né? Sim, mas tipo, e depois? Tem que ter acontecido alguma coisa pra melhorar, não é? Bom, acontecer até que acontece, só que não é exatamente nessa geração, saca? Então, essa geração é uma fraude? Eu espero que não seja, porque não gostaria de que gastei 27 minutos da minha vida para ouvir algo que deu errado. Calma, gente, calma, também não é assim. Se não é, então é o quê? Diz logo porque essa geração não é relevante. Eu vou fazer isso agora, mas antes, por que tu tá na minha casa? Onde ela for, eu vou estar também. Nem pergunta. Tá bom. Eu entrei pela parede. Eu também. Me empresta. Então tá, como resumir a segunda geração de consoles de uma forma coesa, sem mostrar meu desapontamento? Eles têm Pac-Man. Na real, depois de toda a luta que foi a primeira geração, vendo toda a fúria que as empresas de antes tinham pra lançar a sua própria versão de uma coisa só, parece que não mudou muita coisa 10 anos depois. Por ser a geração que realmente definiu a separação de consoles de tal forma, é bem possível perceber as coincidências entre ambas que levaram à saturação de jogos e o mesmo sentimento de é tudo a mesma coisa. Entretanto, isso não quer dizer que os ditos 7 anos foram de todo ruins. Quer dizer, nós presenciamos um avanço tecnológico imenso nesse tipo de entretenimento, em velocidades incríveis, pensa só. Em 78 você tinha o Atari, uma máquina que mal conseguia sprites com mais de 2 cores por vez. Em menos de 4 anos depois, Ben, ColecoVision na área. Ele é quase igual aos arcades, chore e agradeça. Sem falar que, apesar de ser tido como um fator maléfico para a indústria, tivemos a gigantesca evolução dos computadores pessoais também, que não só também aceitavam jogos de seu próprio tipo, como também inspiraram boa parte dos consoles de tal geração, e faziam muitas coisas mais. Então dizer que esse período não tem nada de bom para se lembrar é só ser um esquisito chorão que não sabe aproveitar o que é bom. Tá olhando pra mim por quê? A segunda geração era inevitável. Todo mundo sabia que videogames continuariam no mercado. E a não ser que você viveu numa caverna, o tropeço que foi a mesma não quer dizer que videogames morreram de fato por lá. Até porque coisas bem piores aconteceram depois dos anos 80 e 90. E no mês passado. No geral, a segunda geração de videogames aconteceu. E apesar de ser bem conturbada, nos ensinou uma importante lição. Não quer copiar o trabalho dos outros? Sim, mas... Não se esforçar demais pro caso de falhar totalmente? O quê? Não! Ela me ensinou que... Com o devido cuidado, manuseio e detalhe para não deixar estender, um bom produto pode entregar sim entretenimento, desde que não leve como mais importante a existência do mesmo tão somente pelo dinheiro, mas sim pelo divertimento que o mesmo pode levar para outras pessoas e assim crescer de forma ética e consciente. Uau, é exatamente isso, parabéns cara, e olha que tu nem tava aqui a maior parte do tempo. Eu gosto de Pac-Man, então já sou um pouco próximo do que faz esses jogos serem especiais. Prontinho, parede consertada. Boa, foi até que rápido, não durou nem algumas horas. A gente já acabou há um tempinho até. Só estávamos vendo onde botar essas máquinas sem fazer esse seu quarto parecer um labirinto. Relaxa, pode pôr eles naquela parede, eu vou guardar o VHS no depósito e... A gente esqueceu que é tudo de plástico, né? Mas olha, o Vectrex tá de boa ainda.
Quem quer me ouvir falando do Master System? Qual é, cara?